Seguindo então, pessoal, prevenção especial. Conforme eu tinha mencionado, a pena agora busca atingir o próprio condenado. Tá? A prevenção especial, ela pode ser negativa ou positiva, ok? A negativa, ela se dá pela inocuização. É esse nome feio mesmo, tá? Ela vem aí daqueles termos que a gente utiliza de outros países e tenta trazer aqui para a língua portuguesa, tá? Então, inocuizar significa tornar o condenado inócuo, inofensivo, ineficaz. Olha, a prevenção é especial, tá? É a pena buscando atingir o próprio condenado. É a atuação da pena agora sobre o próprio indivíduo, não mais sobre a sociedade, como era a prevenção geral que nós acabamos de verificar. De que maneira você vai inocuizar o condenado? Só tem um meio, tá? Ou, na verdade, dois meios de fazer isso. Um é matando-o, né? Inocuizar é torná-lo inócuo, inofensivo, ineficaz. Como que você torna o indivíduo que viola uma norma ineficaz, inócuo? Eliminando. Não tem outro meio de fazer isso. Ou há um outro meio? É possível. Sem matá-lo? É possível. De que maneira? Colocando numa penitenciária diferenciada. Ou seja, enclausurado, sem nenhum contato com o mundo exterior ou com ninguém. No Brasil nós temos prevenção especial negativa pela inocuização. Nós temos. Tá? E qual é o exemplo desta prevenção especial que pode ser citado no Brasil? Nós vamos estudar isso em execução penal. É o chamado regime disciplinar diferenciado. O regime disciplinar diferenciado é uma espécie de prevenção especial negativa pela inocuização. Esse preso que está no regime fechado e vai para o regime disciplinar diferenciado, ele passa a ter muito pouco contato com terceiros e com o mundo exterior. Portanto, é uma forma de inocuizá-lo, de eliminá-lo, de torná-lo ineficaz, ok? A prevenção especial negativa também pode ocorrer pela chamada intimidação individual, ok? Na intimidação individual, nós temos aí o sofrimento da pena, ele deve impedir o sujeito de reiterar na prática criminosa. Olha que bonitinho, né? Na intimidação individual da pena, como forma de prevenção especial, o sofrimento dado pela pena deve impedir o condenado na reiteração da prática criminosa. E aí é que vem o detalhe. Tá? Como se faz isso? Como se aplicar isso? Tá? Veja, o que se discute a respeito desta situação é que, e vocês vão ver que na prática ele não funciona, é que o correto seria que o melhor sistema penal, o melhor sistema prisional, teria que apresentar condições comparadas com o pior meio de vida do indivíduo em liberdade. Entenderam? Então, o modelo seria, para você poder causar sofrimento ao indivíduo, de forma que o crime não compensa, porque vai trazer a ele um sofrimento maior do que o prazer de praticar o crime, o sistema penitenciário, dado a ele, teria que apresentar uma condição pior do que aquela do indivíduo que está na sociedade em liberdade, do pior indivíduo, na pior condição social em liberdade. Aí vem a pergunta, você vai virar e falar assim, esse sistema seria excelente, aí sim resolveria o problema.
Então, ótimo, vamos fazer uma análise nossa aqui, Brasil. Como fazer isso ou como aplicar isso no Brasil? Né? Se você fizer uma comparação, se você começar a observar, pelo menos nos grandes centros, vocês vão verificar que indivíduos em liberdade, a pior condição dele é aquela que ele mora na rua, é aquele que ela não tem alimentação, ele não tem o que comer, ele não tem um cobertor, ele não tem assistência médica, ele não tem absolutamente nada. Então veja, qual seria a penitenciária que apresentaria a condição pior do que a desse indivíduo? Nenhuma. Portanto, ir para a penitenciária muitas vezes é benéfico. Tá? Já dizia Lombroso, por exemplo. Tá? Lombroso é um dos defensores. Ele dizia o seguinte, que no período de inverno, os crimes na sociedade eles aumentavam muito. Por quê? Porque as pessoas que não tinham abrigos cometiam crimes para serem presas porque a cela era quentinha e ele tinha alimentação. E é o que nós vemos no direito nosso, no direito brasileiro. É muito comum as pessoas cometerem crimes para poder se alimentar. Tá? Então, é uma forma que não funciona. Né? Por quê? Como que você vai intimidar o crime dessa maneira? Ou seja, a cela é melhor do que o meio onde a pessoa vive. Portanto, você não vai cometer o crime. Tá? Ele está numa situação tão deplorável em liberdade na sociedade que o crime é benéfico, que a pena é benéfica. Ele vai ser mais bem tratado na penitenciária do que fora dela. Logo, a pena não vai solucionar absolutamente nada. Tá? Portanto, a pena aqui nessa situação vai trazer para o indivíduo condições melhores para quando ele sair de lá ele voltar a praticar crime para voltar novamente e receber as mesmas condições que ele não consegue aqui fora. Olha como a pena às vezes não resolve absolutamente nada. Tá? A próxima aí que nós temos que tratar ainda da prevenção especial é a positiva. Tá? A positiva é a integração social do condenado. Agora, o objetivo na prevenção especial, positiva, é integrar o condenado à sociedade. Olha que bonitinho. Agora, o objetivo é trazer o indivíduo de volta para a sociedade. Olha a diferença de uma coisa para outra. Na prevenção especial negativa, a ideia é inocuizar o preso, o condenado, o indivíduo que viola o crime, ou seja, é afastá-lo da sociedade. Na prevenção especial negativa, a finalidade da pena é afastar o condenado da sociedade. Na prevenção especial positiva, é integrá-lo à sociedade, é trazê-lo de volta para a sociedade. E quais são as tendências? De que maneira se faz isso? Pela chamada pena-tratamento. Ou seja, o condenado para a pena-tratamento, o condenado tem uma doença social e ele precisa ser tratado. Portanto, a pena seria aí, ou teria o caráter aí de uma terapia, né? Uma terapia para cura da anormalidade do condenado. A tendência agora, na prevenção positiva especial, pela pena-tratamento, é considerar o condenado como se ele fosse portador de uma doença social e, portanto, ele precisa de um tratamento, de uma terapia para que ele possa sair daquela anormalidade e voltar ao convívio social. Nós temos também o chamado programa máximo. Nesta agora, o condenado é dever do condenado cumprir tarefas de integração social. É como agora se o Estado o colocasse na penitenciária e dissesse para ele, olha, você para se reintegrar à sociedade, você precisa se amoldar a algumas situações. Então você pega o preso lá, coloca ele numa forma e o que ficar fora da forma você corta, você poda. Tá? Então para isso ele tem o dever de seguir algumas regras durante a execução da pena. Só assim ele vai sair de lá
e vai voltar à sociedade de forma a não colocar mais em situação de perigo a sociedade. E quais são esses meios? É impondo a ele trabalho, é impondo a ele a obrigação de estudar, é impondo a ele o bom comportamento, as boas maneiras e assim sucessivamente. Portanto, a finalidade é ressocializar o condenado por meio de tarefas obrigatórias. Nós vamos mais adiante na Lei de Execução Penal analisar que nós temos na nossa Lei de Execução Penal essa característica, ok? E a outra tendência da prevenção especial positiva são os chamados programas mínimos ou programa mínimo. Agora, a pena faculta ao condenado uma agenda de medidas de integração. Então, veja, ao contrário do programa máximo, no programa mínimo, ele não é obrigado a fazer. O Estado coloca aquilo à disposição. Olha, se você quiser trabalhar, nós temos trabalho. Se você quiser estudar, nós temos salas para estudo. E assim sucessivamente. O Estado faculta a ele as agendas de integração social que ficam disponíveis para o seu interesse. Veja, o artigo 1º da Lei de Execuções Penais, que nós já falamos sobre ele, disciplina que a pena deve ter o objetivo de integração social. Acabei de falar que nós vamos analisar isso mais adiante, porque a ALEP tem aí uma parte dessa prevenção especial que nós acabamos de mencionar agora. E a última delas, então veja, nós analisamos a finalidade repressiva da pena, analisamos a finalidade preventiva da pena e agora vamos analisar a finalidade eclética ou mista da pena. Tá? Então veja, para a finalidade eclética da pena, ela busca reunir, por isso que é eclética ou mista, duas ou mais finalidades. Serve tanto uma quanto outra, ou parte de uma e parte da outra. Agora, na eclética, você pega uma parte da preventiva com uma parte da repressiva. Por isso que ela recebe esse nome de eclética ou mista. Ok? Vamos fazer uma análise dela aqui. Ela é dividida ou subdividida em aditiva e dialética. Então, vamos lá. Na teoria eclética, ou na finalidade eclética aditiva, ela é aditiva porque ela se justapõe a duas ou mais finalidades. Serve para duas ou mais finalidades. É na doutrina majoritária adotada pelo Código Penal brasileiro. Olha que legal! Então nós já sabemos que, em relação à finalidade da pena, o Código Penal brasileiro adotou a teoria ou a finalidade eclética, lá no artigo 59, onde menciona lá ser suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime, ok? Então o Código Penal utiliza-se de todas as finalidades, retributiva ou preventiva. Ele usa todas. Olha que legal o nosso Código Penal. Tá? Você vai falar assim, então esse aqui é ótimo, né? Ele apanha todas, e então nós podemos fazer o que bem entender. Esse é o grande problema, pessoal. O Klaus Roxin, ele na verdade, ele faz uma crítica severa à teoria mista aditiva. Tá? Para ele, essa teoria eclética, ou essa finalidade eclética, ela, de um lado, ela traz uma insegurança jurídica, tá? E de outro lado, ela impede a formação de uma política criminal coerente. E a gente identifica isso no direito penal brasileiro. Vale a crítica do Roxin para o direito penal brasileiro? Se vale. Veja, quando o Roxin menciona que ela traz insegurança jurídica, ela traz mesmo. Porque pelo fato do direito penal brasileiro adotar a teoria eclética em relação à finalidade da pena, ela possibilita que cada juiz
decida de acordo com a sua finalidade. Então, tem juiz que vem lá e diz o seguinte, olha, a pena para mim, ela tem caráter de vingança. Eu sou um juiz vingativo. E aí ele aplica penas desproporcionais, ele aplica pena muitas vezes sem a prova do dolo ou da culpa, e assim sucessivamente. É aquilo que a gente chama na prática, aí o juiz é canetudo. A gente ouve isso constantemente. Isso para a vida de vocês futuramente como advogado é um inferno. Tá? Então veja, além de ela trazer essa insegurança jurídica, por outro lado, ela impede a formação de uma política criminal coerente. Por quê? Porque se cada juiz pode escolher, de acordo com uma finalidade para o caso, como que nós podemos ter uma orientação penal determinada, afunilada para um objetivo? É impossível. Por esse sistema, cada juiz decide de uma maneira, cada polícia trabalha de uma forma, cada penitenciária atua com uma finalidade. E a gente vê isso constantemente, você verifica. Tem polícia de um estado que mata mais do que a polícia de outro estado. Então, como que você vai buscar fazer uma justiça? Como que você vai buscar realizar uma situação coerente se um determinado sistema visa inocuizar, fazer com que o indivíduo se afaste da sociedade, enquanto outro sistema no mesmo país pode ter como finalidade trazer o indivíduo para a sociedade. Muito comum hoje o advogado virar para o cliente dele, olha que absurdo que nós chegamos. E isso é uma constante. O advogado chegar para o cliente dele, ou o cliente chegar para o advogado dele, ou para o advogado familiar dele, e virar e falar o seguinte, doutor, doutora, o meu irmão, o meu filho, o meu pai, ele vai ser condenado ou não? Se ele for condenado, qual vai ser a pena dele? E o advogado, por causa desse sistema eclético que o direito penal adota em relação à pena, o advogado tem que virar para o cliente e vai falar o seguinte para o cliente, olha, meu amigo, se a minha petição cair na primeira vara, a possibilidade é de condenação, mas uma pena pequena. Se cair na segunda vara, meu amigo, você está ferrado. Vai ser uma pena imensa. Se cair na terceira vara, a possibilidade de ele ser absolvido é imensa. Olha que absurdo. E aí o cliente vira para vocês, futuramente advogado, e fala assim, bom, mas isso não é direito. Olha a insegurança jurídica aí. Isso, mas, doutor, isso não é direito. Isso, na verdade, é uma loteria. Vai depender não só do seu conhecimento jurídico, mas vai depender da sorte também. Você tem que virar para ele e falar assim, é exatamente isso. Mas para ele poder entender isso, você vai ter que falar de todas as teorias para ele. Ele não vai entender absolutamente nada. Eu estou aqui falando para vocês e provavelmente vocês vão ter dificuldade para entender isso. Vocês vão ter que ir lá debruçar na doutrina e estudar bastante, pesquisar bastante para entender essa situação. Então veja, a crítica do Klaus Roxin, ela é muito coerente. Infelizmente, o direito penal brasileiro e a lei de execuções penais brasileiras, ao adotar o sistema eclético de finalidade da pena, trouxe essa possibilidade de insegurança jurídica. Muito comum você, numa única comarca, ter 3 ou 4 ou 5 juízes que decidem na mesma situação de forma totalmente diferente. Exatamente porque isso é possível, porque o sistema permite. Você pode ser mais vingativo, ser mais ressocializador, depende de qual a finalidade que você, como juiz, busca para a pena que você está aplicando àquele indivíduo, ok? Essa é a situação. Por isso que é importante a gente fazer essa análise para a gente poder entender daqui para frente o sistema penitenciário, senão nós não vamos conseguir entender absolutamente nada. Dentro da eclética ainda nós temos a dialética. Para essa teoria, a dialética, dentro da finalidade eclética, uma finalidade deve ser escolhida como preponderante, olha que interessante, e as demais servirão como limites. Essa agora é um pouquinho melhor. Então veja, eu tenho
como finalidade, eu preciso escolher uma das finalidades da pena, uma das características, então eu vou escolher lá a pena vingança. Ótimo, essa é a minha principal. Entretanto, não significa que eu vou aplicar, por ser adepto à pena vingança, uma pena desproporcional, sem a análise do dolo, sem a análise de culpa e etc., conforme nós já mencionamos. Essa é a minha principal, essa é a minha preponderante. Mas as demais eu vou utilizar como limite. Então, eu vou apanhar esta pena como principal e eu não vou ficar nem além do máximo, nem aquém do mínimo, porque eu tenho as demais como estruturantes. Então, veja, eu escolho uma como preponderante e escolhe como preponderante a pena, por exemplo, com a finalidade de intimidar, mas ela nunca será tão grande, tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da retribuição da justiça, e também ela nunca será tão pequena que não permita uma comunicação sobre a vigência da norma com a sociedade, e muitas vezes até com o próprio preso. Apesar da pena ter a finalidade de intimidar, que é a preponderante, tá? Ela não poderá ficar nem aquém nem além dos limites. Olha a diferença de uma para outra. Tá? O Roxin, ele adota a teoria mista dialética com finalidades preventivas e por isso a sua proposta é chamada de prevenção integral. Entenderam isso, pessoal? Cuidado, tá? O direito penal brasileiro adotou a finalidade eclética, tá? E exatamente aquela que recebe mais crítica por parte da doutrina, principalmente por parte de Roxin, que é um dos pais aí do estudo sobre penas, ok? Feito essa análise para vocês das 3 finalidades da pena, existe uma quarta que na verdade ela é deslegitimadora ou agnóstica, tá? Isso é mais para efeito aí de vocês não assustarem com esses nomes e que pode ser utilizado aí em exame de ordem ou concurso. Ela é defendida por Zaffaroni, tá? Onde a pena ela é encontrada a partir de negações. Então veja, o Zaffaroni só nega, tá? Para o Zaffaroni a pena é uma negação. Então veja, ele nega qualquer objetivo legítimo para a pena. O Zaffaroni vem lá e diz que a pena não serve para nada de bom. A pena não serve para absolutamente nada de bom. Ela não intimida e ela não previne. Mas vejam vocês, o Zaffaroni, apesar de ele dizer que a pena não serve para nada de bom, porque ela não intimida e ela não previne, ele vai lá e diz que ela não faz nenhuma coisa e nem outra, porque enquanto alguém está sendo punido, outros naquele mesmo momento estão violando normas. Portanto, ela não intimida, né? Porque se ela intimidasse, as pessoas não estavam praticando crime, e ela não previne, porque as pessoas continuam praticando o crime da mesma forma. Tá? Não serve, portanto, para absolutamente nada. Isso realmente acontece, né? Quantas vezes você está, por exemplo, autuando alguém flagrante por droga e tem outra pessoa na esquina vendendo droga. Ou seja, a pena não está resolvendo para absolutamente nada. Quer comunicar com a sociedade, diz o Zaffaroni, faça marketing. Não use a pena para comunicar com a sociedade. Que a pena é usada exatamente para passar para a sociedade a informação de intimidação, de medo, de prevenção. Essa é uma das finalidades da pena. Ele diz, a pena não serve para isso. Você quer fazer com que a comunidade tome conhecimento da existência da pena? Use marketing. Né? Põe lá o Neymar para fazer campanha em relação à pena, coloca alguém famoso, Ivete Sangalo e etc. Tá? Mas pena não pode ser
o carro-chefe da propaganda da intimidação, tá? Porque ela não se comunica com a sociedade. Tá? Uma vez negada aí a função legitimadora, Zaffaroni também renuncia o interesse, a vontade de investigar quais são as finalidades reais da pena. Por isso que essa teoria é chamada de deslegitimadora ou agnóstica. Então veja, ele diz que ela não serve para absolutamente nada, ele nega qualquer objetivo legítimo para a pena, mas ao mesmo tempo ele se recusa a dizer para que serve a pena, ou para quais são as finalidades reais da pena. Se ela não serve para nada, ele precisava indicar para que ela serve então. Se ela não serve para comunicar à sociedade, então ela serve para quê? Ele falou, se não serve para comunicar à sociedade, se ela não serve para nada, eu me recuso a investigar para que ela serve. Então, na verdade, ele recebe crítica dos dois lados. Ele recebe crítica daqueles que dizem que ela serve sim para alguma coisa, e ele recebe crítica daqueles que dizem, olha, se ele fala que não serve para nada, por que ele não diz para que serve então? Então, na verdade, o Zaffaroni leva a pau de todo mundo e dos dois lados. A pena, além disso, é um sofrimento imposto pelo poderoso, ou seja, pelo Estado contra o vulnerável. Ora, a pena deslegitimadora, na visão aí de Zaffaroni, ela nega qualquer objetivo legítimo para a pena, e a pena é um sofrimento imposto pelos poderosos, pelo Estado, por quem tem mais força contra o vulnerável. Ele diz que ela não é reparação civil, porque se fosse uma reparação civil, ela teria caráter de indenização e não de pena, e ela não é exercício regular do poder de polícia, porque se ela fosse exercício regular de direito de polícia, ela seria uma medida de caráter administrativo. Então veja, partindo da deslegitimidade da pena, Zaffaroni propõe, na verdade, um direito penal redutor, que tem como função racionalizar e conter o poder punitivo do Estado. Ok? É isso em relação ao nosso assunto de teorias de introdução. A partir de agora, vai ficar mais fácil, pessoal. A partir de agora, a gente vai começar a estudar as espécies de pena, e aí a gente vai verificar como que se aplica a pena, e aí então a gente segue, a partir de então, verificando os sistemas penitenciários existentes. Ok? Abraço a todos.